Boa noite, amigos do canal Ser Unicunha. Eu estou trazendo para vocês, nos últimos tempos, histórias sobre coisas que aconteceram durante a minha vida, a vida dos meus familiares, enfim, coisas que nós vimos, ouvimos e tomamos conhecimento durante a nossa vida. E dentro disso tem algumas lendas, algumas situações que nós vivenciamos durante a nossa trajetória na cidade de Gravataí, onde eu nasci e me criei. Eu vou narrar hoje uma história que aconteceu quando eu tinha cerca de 10, 11 anos de idade, na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, no bairro da Morada do Vale, Morada do Vale 13, em Gravataí, mais precisamente, que é o bairro onde eu me criei. Eu lembro que eu já gravei um vídeo, já contei para vocês a experiência que eu tive na cidade de Campestre da Serra. E hoje eu vou contar a experiência que eu tive na cidade de Gravataí. Mas antes de começar a história, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Essas histórias que eu conto são porque elas ficaram gravadas na minha mente, na mente da minha família. Você é livre para acreditar, para duvidar, para pensar em outras possibilidades além daquelas que eu tenho compartilhado com você. Bom, a minha história ela começa quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade, ali entre os anos de 1986 e 1987. A construtora que construiu o bairro onde eu me criei, a Morada do Vale 13, em Gravataí, ela passou por uma falência. E quando a construtora faliu, o bairro estava inacabado. Então parte do bairro teria sido construído e vendido, e parte do bairro estava na parte final de construção, e como a construtora faliu, depois teve uma invasão, depois teve uma venda tumultuada, subjúdice, etc., por causa da invasão. Bom, o que eu vou contar para vocês aconteceu antes da invasão e antes de eu fazer 12 anos de idade, seguramente. Bom, naquela época nós tínhamos uma liberdade muito maior que hoje. As famílias conseguiam tomar chimarrão na frente das suas casas. A maioria das casas não tinha cerca, não tinha muro, não tinha grades, os pátios eram todos abertos. E tanto nós quanto os nossos cães, os nossos animais de estimação, eles andavam livremente dia e noite. Muito poucos ficavam com corrente, quase nenhum. E dentro desse contexto, começou a surgir na vizinhança uma história de que estavam sumindo cães, né? Cães de pessoas que moravam no bairro estavam sumindo. E ninguém sabia por quê. Até que um dia, nós estávamos ouvindo os nossos pais conversar, e alguém, eu não lembro exatamente quem, disse que alguém comentou que tinha visto cães mortos num local onde seria uma praça, um espaço que foi separado para ser uma praça e que existe até hoje ali na Morada do Vale 13, em Gravataí, e que não é nada até hoje. Não é praça, não é nada, é uma área verde vazia no meio do bairro. Entre dois bairros, entre a Morada do Vale 13, e aquele bairro que está ali pela Rua Canoas, que eu não lembro o nome daquele bairro ali. Bom, o que aconteceu foi que a pessoa comentou que haviam sido encontrados cachorros mortos naquele local onde seria a praça quando o bairro ficasse completamente pronto. Bom, aquilo mexeu com a nossa imaginação, não é? Nós éramos meninos todos na mesma faixa de idade. Éramos um grupo de amigos entre 8 e 12 anos e aquilo mexeu bastante com a nossa imaginação. E como naquela época nós éramos mais livres para ir e vir, nós tínhamos mais condições de sair e ir no lugar que nós queríamos,
nós resolvemos investigar por conta, para ver se a gente conseguia descobrir o que estava de verdade acontecendo. Então nós, um grupo de 5 ou 6 meninos, entre 8 e 12 anos, resolvemos pegar aquela estradinha de chão, que ainda não estava pronto o asfalto, e irmos nós mesmos olhar se era verdade que cachorros haviam sido encontrados mortos naquele local onde seria a praça. Eu não lembro todos os meninos que estavam, mas eu lembro seguramente que estava eu, o Celcinho, o falecido Ricardo e o Danilo. E tinha mais 2 meninos conosco, mas eu não lembro exatamente quem eram esses meninos. Bom, nós, escondidos dos nossos pais, ali por volta das 18, 19 horas, horário de verão, resolvemos ir até esse local para ver se nós achávamos alguma coisa. Bem, nós fomos até lá e, de fato, no caminho nós vimos que algumas portas, porque algumas casas já tinham portas, outras não, mas algumas daquelas casas que já tinham portas, elas estavam arranhadas. Elas estavam até com arranhões profundos na madeira. A gente não conseguia imaginar por quê. Quem arranharia a porta de madeira de uma casa que está desabitada, que não tem ninguém morando ainda? E nós não encontramos aqueles arranhões somente nas portas de madeira. Nós encontramos aqueles arranhões até mesmo no chão de barro. Até mesmo no chão de barro tinha daqueles arranhões. E nós fomos seguindo a trilha, a orientação que a gente tinha recebido, mais ou menos onde era, na 4ª quadra, à direita, onde seria a praça, e nós fomos até lá. E, de fato, lá nós encontramos 4 ou 5 cachorros, com o ventre estourado, com as tripas para fora. E, se eu não me engano, 2 ou 3 daqueles 4 ou 5 cães não tinha as tripas. E não havia presença de nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de despacho. A única coisa que tinha ali eram aqueles cães sem as vísceras. Bom, aquilo nos deixou uma impressão muito profunda, tanto os arranhões na madeira, quanto os arranhões no barro, e aqueles cães que nós achamos sem vísceras. Nós fomos para casa, comentamos isso com outras crianças. Nós fomos aquele dia até a metade da trilha da praça, daquele terreno que estava destinado a ser uma praça. Nós fomos até a metade daquele terreno, achamos os animais mortos, contamos para os nossos pais, que disseram para a gente não voltar mais lá. E eu tenho certeza que, assim como eu, os outros amigos também demoraram a pegar no sono, pensando o que teria ocasionado aquilo. Apesar dos nossos pais terem proibido, a gente pensou em voltar lá. A gente pensou em voltar lá para ver do que realmente se tratava aquela situação, para ver do que realmente se tratava o sumiço e a morte daqueles animais. Então, passados alguns dias, nós combinamos, em vez de ir em 5 ou 6, nós fomos em 8 meninos. Nós convencemos mais 2 ou 3 meninos a irem conosco. E nós fomos. Nós passamos novamente pelas casas que estavam com as portas arranhadas. No barro, como já tinha passado mais de uma semana e já tinha chovido, a gente não conseguia mais ver as marcas de arranhado. Entramos novamente naquele mato onde seria a praça e estava tudo lá. Os animais em decomposição, com o ventre aberto. Uma parte do mato estava amassada, como se alguma coisa muito pesada tivesse deitado ali. E nós encontramos mais 2 cachorros mortos
com o ventre aberto. A trilha continuava e nós decidimos seguir a trilha até o final. E nós fomos até o final da trilha, e essa trilha acabava numa pequena rua, num conjunto de casas, uma rua de chão batido, né? Um pequeno conjunto de casas, que essa ruazinha ela termina na rua Canoas, né? Ali perto do Trafo. E nós fomos até aquela ruazinha. A gente tinha comentado tudo que a gente viu com os nossos pais, e a avó de um dos meninos tinha dito que onde tem lobisomem, tem galinheiro. Por quê? Porque segundo o que nos contou aquela senhora, lobisomem, ele usa as fezes das galinhas para se rolar nelas enquanto se transforma. E aí nós pensamos, não, então vamos procurar uma casa onde tenha galinheiro, e aí quem sabe a gente acha o lobisomem. Isso aí foi a cabeça da criança, né? O desejo da criança de solucionar o mistério. Bom, nós nos reunimos novamente, fomos até o final da trilha e chegamos nessa parte do bairro. Chegando lá, nós pegamos a estradinha de chão e fomos caminhando, olhando para os dois lados para ver se a gente achava algum galinheiro. Quando de repente, um dos meninos falou assim: "Meu, olha ali, cara, o que é aqui? Olha, um galinheiro!" E a gente olhou na direção do galinheiro, e ao lado do galinheiro nós enxergamos uma casa de madeira que está lá até hoje. No lugar onde era o galinheiro tem outra casa de madeira hoje em dia. E nós vimos ao lado da casa, próximo ao galinheiro, um homem de aproximadamente 1,80 m. Pelo menos para nós que tínhamos 10, 11 anos, ele parecia ter cerca de 1,80 m. Ele estava de bermuda, camiseta regata, até uma camiseta que tinha um corte característico na época, nos anos 80. Não era bem uma camiseta regata, era um pouco mais cavada. E estava de bermuda, camiseta regata, chinelo, as pernas e os braços incrivelmente peludos, muito mais que o Tony Ramos. No ombro, ele tinha cabelo tão alto, mas tão alto, que eu posso dizer com certeza que dava mais de 2 dedos de cabelo no ombro dele. E no rosto dele, ele não tinha barba fechada como a maioria dos homens tem. Ele tinha uma barba bem falhada e vários pelos compridos. E ele era extremamente branco, jeito de pessoa que não gosta muito de pegar sol. Ele olhou para nós, cruzou os braços e nos olhou, continuou nos olhando, passando a língua por sobre os lábios, e começou a balançar a cabeça afirmativamente. Amigos, não precisou mais nada. Ao invés de nós voltarmos para trás, nós pegamos a rua Canoas, pegamos a rua da Unidos do Vale, que era a escola de samba que tinha antigamente na Morada do Vale 3, e descemos correndo apavoradamente até chegar na esquina das nossas casas. Eu não sei se aquele cara é um lobisomem. Eu não sei se aqueles cães mortos eram por causa de um lobisomem. O que eu sei é que depois daquele dia, nós nunca mais ouvimos falar que algum cão tinha sido morto. Meu amigo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Nos ajuda a crescer, que nós vamos estar fazendo novos vídeos para compartilhar com você. Boa noite.